Olá, no programa Boa Vontade Entrevista você vai conferir conosco uma série de programas que foram gravados durante o 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia que aconteceu pela primeira vez no Hemisfério Sul, tendo o Brasil como país sede. Esse evento ocorreu na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e contou com a presença de diversos pesquisadores, estudiosos do tema do Brasil e do mundo que dialogaram sobre a história da ciência, a medicina e também tecnologia. Nós acompanharemos agora a conversa do apresentador da Boa Vontade TV, Josué Bertolin, com o senhor Nuno Madureira. Ele é professor do Instituto Universitário de Lisboa. O professor Nuno Madureira, ele começa falando do que esse congresso propiciou com o encontro de pesquisadores de várias partes do mundo e do trabalho que apresentou neste evento. Vamos conferir? Muito obrigado, professor Nuno, por aceitar nosso convite e conversar conosco. Obrigado eu pela oportunidade. O ponto interessante que tem o facto de ser no Hemisfério Sul é que este congresso está a ser um congresso que está a permitir, mais do que ao costume, uma grande descoberta. E descoberta porquê? Porque isto é um congresso de historiadores. Os historiadores estão muito dependentes, muitas vezes, de análises de arquivos e de fontes, que são nacionais. Ora, aqui assim, há a hipótese de confrontar, digamos, as visões que tinham sido construídas na Europa, basicamente, porque há um grande número de europeus, também há alguns japoneses e coreanos, com uma presença muito significativa, não só de brasileiros, mas com pessoas da América Latina, chilenos, colombianos, argentinos, e, portanto, esse cruzamento é também fecundo desse ponto de vista. E o senhor organizou com o professor Gildo Magalhães um simpósio neste Congresso Internacional sobre a história da energia elétrica no mundo, né? Especialmente várias formas de energia, enfim. Gostaria que o senhor falasse sobre esse simpósio, o objetivo dele e como o senhor tem visto a realização. O simpósio que eu e o professor Gildo da Universidade de São Paulo organizamos tem também várias colaborações internacionais. E a ideia é dar uma visão multifacetada do desenvolvimento elétrico. E, portanto, nós abarcamos desde temas de tecnologia dura, como é, por exemplo, o tema da expansão das redes, o tema da tecnologia utilizada nas barragens e nas centrais térmicas, até temas que têm a ver com a memória que fica destes lugares, a cultura, ou seja, a maneira como as pessoas percebem estes fenómenos, a sua difusão pela imprensa e, finalmente, mas talvez o mais importante, a relação entre a eletricidade e o ambiente. Tá certo. E o senhor apresentou um paper aqui nesse evento. Gostaria que o senhor falasse sobre o tema que o senhor apresentou. O paper que eu apresentei foi sobre o modo como a eletricidade era vista na imprensa do Reino Unido. E, portanto, as ideias centrais que aqui ficaram foi que a imprensa, ao relatar os fenómenos elétricos ligados ao nuclear, acabou por gerar no leitor uma espécie que eu chamei como uma desordem dissociativa na percepção. Isto é, o leitor fica sempre dividido entre, por um lado, uma imagem muito positiva e nacionalista da cultura atómica ligada à medicina e à indústria elétrica, e por outro lado o leitor recebe ao mesmo tempo notícias perturbadoras, e a imprensa explora isto porque é vender jornais, portanto dá as notícias com o máximo impacto possível sobre os assuntos ligados às bombas atómicas e ao impacto das bombas atómicas. E, por exemplo, a imprensa não hesita em dizer, por exemplo, fazer uma notícia, quando há a explosão do primeiro ensaio para uma bomba de hidrogênio, todos os jornais reportam que se rebentasse uma bomba de hidrogênio em Londres, localidades 400 km fora de Londres iriam ser afetadas. Portanto, há esta dualidade entre uma imagem que é exaltadamente positiva, ligado à esperança de um futuro melhor para a Grã-Bretanha, explorando a indústria nuclear, e uma imagem muito negativa. E como o senhor vê a importância de cada vez mais se especializar
Portanto, a divulgação científica para que chegue ao público leigo uma informação melhor trabalhada, mais ligada ao que realmente está acontecendo, para que não cause esse rebuliço todo, né? Ou então a falta de informação, enfim. Pois a divulgação científica tem um grande desafio. É que tem que ser atrativa, portanto, quando o público lê a primeira linha ou o primeiro parágrafo e desiste, e por outro lado tem que ser rigorosa. E conciliar estas duas coisas é uma arte muito, muito, muito difícil. Agora, penso que, por exemplo, nestes temas do nuclear, há grandes esforços que as pessoas comecem a perceber mais em profundidade o que é que está em causa, porque só percebendo também um pouco tecnicamente algumas noções básicas, por exemplo, que vêm da física, é que é possível perceber, portanto, quais são, por exemplo, os efeitos e os perigos que tem uma estação nuclear em funcionamento. Perfeito. O senhor ficará no Brasil e poderá aplicar uma matéria de pós-graduação no Departamento de História da Universidade de São Paulo sobre a história global do petróleo. Gostaria que o senhor falasse sobre os principais tópicos que serão apresentados ao público, então. Bom, e neste curso que eu vou dar em São Paulo sobre a história global do petróleo, é, portanto, uma espécie de concentrado de história, porque vai abarcar 150 anos e vai focar todo o universo. Portanto, estamos desde falar das descobertas da Indonésia, até à situação na Rússia, até mais tarde à situação do Médio Oriente. Portanto, é um curso global. O que faz sentido porque o petróleo é das primeiras mercadorias que se tornou uma mercadoria global. Uma mercadoria global e até uma mercadoria que é das primeiras que envolveu uma competição global entre empresas. Estamos a falar de um período como o final do século XIX. Portanto, que há uma guerra de preços que praticamente é uma guerra mundial. Portanto, o tema é este. O curso tem um objetivo que lá está, que é um objetivo pedagógico, que vai no sentido de dar cada bloco de matéria, explicando a história, o que é que está a evoluir, mas simultaneamente explicar os conceitos técnicos de base por trás da história do petróleo. E, portanto, pôr os alunos a perceber como é que evoluíram as técnicas de exploração de petróleo. De uma primeira fase, por exemplo, em que as pessoas apenas conseguiam descobrir petróleo olhando para a superfície e para a paisagem. Há uma parte em que depois já há, portanto, indicadores que permitem ver debaixo do solo, através, por exemplo, de métodos de pesquisa com refração do som, por exemplo. Depois, darei também conceitos técnicos sobre como é que evoluiu a tecnologia da refinação. E, portanto, vou dar essa dimensão de toda a técnica que permite aos alunos perceberem com maior profundidade o que é que está em causa na exploração de petróleo, mas sempre contando uma história, porque penso que é muito mais atrativo, portanto, não dar as coisas a seco como técnicas, mas pôr a técnica no sentido de ver as implicações que elas tiveram em cada momento histórico. Perfeitamente. E também falará sobre a qualidade da energia produzida. Comente a respeito desse tópico tão interessante. Pois isso é uma conferência que eu vou fazer no Instituto de Altos Estudos e o tópico é qualidade energética. E, portanto, a ideia básica é esta. Nós podemos ter a ideia que as várias formas de energia são convertíveis umas nas outras e, portanto, se tivermos, por exemplo, calor ou tivermos movimento e força mecânica, nós podemos com o calor transformar em força mecânica e, portanto, estamos do ponto de vista da quantidade. Uma quantidade pode ser convertida noutra, mas depois o que eu vou dizer nesta conferência é que há aspectos que são cada vez mais importantes. É que a qualidade não é a única, a quantidade não é a única coisa. Desde sempre houve uma preocupação em criar atributos na energia e ver, por exemplo, que em certas formas de energia as empresas e as pessoas descobriram que elas eram mais interessantes porque traziam mais qualidade. Um exemplo para isso, para dar dois exemplos, portanto, quando há a descoberta do petróleo e quando se começa a ser utilizado o petróleo para fazer gasolinas, descobre-se que uma qualidade fundamental no petróleo é a densidade. O petróleo é todo igual, mas não é todo igual porque tem diferentes densidades. E porquê que o atributo densidade petrolífera é importante? Porque as empresas começam a perceber que os petróleos mais leves conseguem produzir muito mais gasolina, enquanto que num petróleo pesado tira-se menos quantidade de gasolina. Como a gasolina é o produto mais vendável no princípio do século XX,
este atributo de qualidade é realçado. Outro exemplo, com eletricidade, as empresas fazem uma campanhas de venda baseada nesta imagem que é a eletricidade tem um atributo em relação às outras formas de energia. É que a eletricidade é uma energia limpa. E, portanto, isso responde a grandes anseios sociais das pessoas, de limpeza, mas mais do que isso, depois entronca também numa tradição que vem de Pasteur, a Revolução Bacteriológica, em que há um ideal de limpeza que é transmitido pela medicina e que a eletricidade permite responder, portanto, também. Finalmente, nesta conferência sobre as qualidades, eu depois mostro como é que a ideia de qualidade energética é hoje cada vez mais importante para as correntes de pensamento ambiental. Isto porquê? Porque os atributos que têm a ver com a maneira, não com a quantidade de energia, mas com a energia e com a qualidade que ela tem, são importantes porque permitem introduzir na noção de energia as consequências que elas têm depois a posteriori. Nós estamos acompanhando aqui no programa Boa Vontade Entrevista a conversa do apresentador da Boa Vontade TV, Josué Bertolin, com o professor Nuno Madureira, que agora fala sobre o estudo das diversas formas de energia e também os impactos da saída da Inglaterra do bloco econômico da União Europeia para as pesquisas científicas. Vamos conferir. Bom, a partir dessas reflexões sobre a divulgação científica, a história do petróleo, a qualidade energética, o que isso pode contribuir para o debate sobre a ideia de progresso? A ideia de progresso é uma ideia complicada, portanto, é uma ideia complicada. Já houve muitas boas coisas feitas em nome do progresso, mas também já houve muitos crimes feitos em nome do progresso. Portanto, eu não vejo o progresso como um bem em si. Vejo muitas vezes nós damos passos atrás, portanto, que seriam contra o progresso, mas permitem ter opções mais interessantes, e eu acho que esse ponto é que é o ponto mais saliente, é mapear as opções que são possíveis e ver quais são as consequências dessas opções. Na energia, nós conseguimos de facto perceber, e isso é uma das coisas que os especialistas que estudam energia têm cuidado, perceber o que é que vai acontecer, não só agora, mas no impacto a médio e mesmo a muito longo prazo. Portanto, mais que progresso, eu acho que é importante perceber onde é que as diferentes, o mapas de opções que temos, onde é que essas opções nos conduzem. O senhor acha que a tecnologia, o investimento em mais recursos tecnológicos seria um caminho para encontrarmos soluções para os desafios ambientais, os desafios de crescimento da população? Hoje em dia não há dúvidas sobre isso. Portanto, hoje em dia não há dúvidas que isso não é preciso pôr isso como um ideal, porque as próprias empresas estão a compreender que, perante todas as pressões que existem, o investimento e a investigação é um caminho aberto, é um caminho único a seguir, e as empresas estão a investir nisto porque percebem que podem vir daí também grandes lucros. E, portanto, você hoje já está a ver as grandes empresas petrolíferas, por exemplo, a olharem também, por exemplo, para as energias renováveis e a apostarem em carros mistos com eletricidade e com motor de combustão interna. Perfeito. O senhor tem a pesquisa ligada à Inglaterra, né? E recentemente a decisão de sair do mercado europeu, o senhor vê de alguma forma isso afetando a produção de história da ciência? Como é que o senhor vê essa situação? Eu trabalho em Inglaterra, mas também em outros países, portanto, Europa, Estados Unidos. A saída da Inglaterra vai ter um impacto, portanto, aí na investigação científica. É das áreas onde vai ter impacto, é na investigação científica. Isto porque havia uma abertura natural à circulação de pessoas, e a circulação é nos dois sentidos, e isso não vai acabar, mas vai ter severos constrangimentos. Portanto, vai haver, em termos de comunidades científicas, de projetos conjuntos, não vai haver um fim, mas vai haver uma diminuição grande. E, aliás, acho que, por exemplo, muitos dos jovens protestaram contra a saída do Brexit, ingleses, porque sentiram isso. Sentiram que no futuro iam ter eles menos oportunidades, porque eles também estão interessados em fazer parte da sua carreira académica e bem profissional
noutros países europeus e que isso, em certa medida, vai ser diminuído. Portanto, penso que sim, que vai ter consequências. Professor Nuno, muito obrigado pela essa conversa aqui. Obrigado, Super Rede Vontade de Comunicação. Muito obrigado. Nós acompanhamos a conversa do apresentador da Boa Vontade TV, Josué Bertolin, com o senhor Nuno Madureira, pesquisador do Instituto Universitário de Lisboa. E agora nós vamos acompanhar as palavras do professor pesquisador Alexandre Ricardi, doutorando em História da Ciência pela USP, a Universidade de São Paulo, que fala nesta primeira participação de seu interesse pela História da Ciência. Vamos conferir. Eu participar de um curso com o professor Gildo, de História Social da Arte, que ele dava um enfoque da ciência sobre a interação ciência e arte, que eu me interessei definitivamente. O Alexandre Ricardi fala agora sobre o paper que apresentou durante o 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia, que trouxe parte de sua pesquisa de doutorado. Vamos conferir. É uma relação que existiu entre um movimento no Canadá e questões da nacionalização e privatização do setor de energia elétrica no Canadá e que implicaram, não no Brasil, mas implicaram na formação das companhias que atuavam no Brasil, as Light and Power, né, a São Paulo e a Rio Light and Power. Então houve um embate grande no Canadá entre a questão da privatização, a questão da nacionalização do setor, e um conflito com os grandes capitalistas que dominavam esse setor, essa área. O conflito serviu, é um conflito ideológico, claro, né, entre a política local do Canadá e esses grandes capitalistas, mas o conflito serviu para que esses capitalistas formassem uma holding que administrou a todas as companhias do Brasil de fora do Brasil, porque eles temiam que essa onda de nacionalização se espalhasse e chegasse inclusive ao Brasil, apesar de que eles estavam bastante reticentes disso acontecer por aqui. Isso é no começo do século XX, né? Nem havia uma discussão local, política, sobre nacionalização do setor de energia elétrica, mas mesmo assim isso gerou um receio bastante grande e eles formaram uma holding para controlar as empresas de fora do Brasil. Então houve uma interação razoavelmente grande entre essas questões. Você confere junto conosco a opinião do doutorando em História da Ciência pela USP, a Universidade de São Paulo, sobre a importância do estudo da eletricidade para a história da ciência no Brasil. As implicações são diretas, né, da eletricidade, as implicações sociais, culturais e econômicas no país são diretas. E a relação que nós construímos desde sempre com a ciência é uma relação muito ambígua, diferente, apesar de nós copiarmos muito dos modelos estrangeiros, é diferente dos modelos estrangeiros, do modelo americano, do modelo europeu. Essas implicações estão no nosso dia a dia, né? A ciência está no nosso dia a dia, a ciência está na nossa rotina, está na nossa economia, está na nossa sociedade. Eu acho que talvez a gente negligencie um pouco a questão, o estímulo à ciência ainda não é visto como algo fundamental para o desenvolvimento do país. Eu acho que a história da ciência pode tentar mudar um pouco essa visão, valorizar um pouco mais a investigação científica. Nós acompanhamos a entrevista do apresentador da Boa Vontade TV, Josué Bertolin, conversando com o senhor Nuno Madureira, professor do Instituto Universitário de Lisboa, e também as palavras de Alexandre Ricardi, doutorando em História da Ciência pela USP, a Universidade de São Paulo, durante o 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia. E eles falaram também da importância da pesquisa das diversas fontes de energia para a pesquisa científica no Brasil. No próximo programa você continua acompanhando conosco essa série de entrevistas que foram feitas para a Super Rede Boa Vontade de Comunicação.